E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. Aqui eu vou trazer conteúdos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e subir de cargo. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é: quais são as principais habilidades, diante de tantas que existem, que vão fazer de você que é líder um diferencial? Mas, Nice, qual é a diferença dos cursos, dos treinamentos que falam tanto de habilidades, quando se fala aí para líderes de equipe, do que você vai trazer hoje aqui nesse conteúdo? Eu atuo na liderança de equipe há mais de 15 anos e você que me acompanha aqui no canal já me ouviu falar isso diversas vezes. O que eu observei ao longo dessa minha jornada como líder? Que não somente eu, mas todos os líderes que passaram pela minha trajetória e que se diferenciaram tinham como pontos comuns essas três habilidades que eu vou trazer aqui em detalhes para você no conteúdo de hoje. Exatamente para que você observe se você já tem essas habilidades desenvolvidas ou se você já tem e pode aprimorá-las. Porque, afinal de contas, como eu sempre costumo dizer, nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. E é muito comum, principalmente os líderes mais experientes, que conseguem até trazer bons resultados com a equipe, achar que já tem as habilidades suficientes para conseguir se destacar na carreira, formar equipes de alta performance e principalmente subir de cargo. Mas existem líderes que, por mais experientes que sejam, eles não saem do lugar, não conseguem crescer na carreira, conquistar uma visibilidade profissional bacana para realmente ser visto ali na empresa que ele atua como um diferencial de fato. E aí, na maioria das vezes, ele acaba participando de processos ou, de repente, nem participa, porque sempre fica com aquela insegurança: será que eu estou preparado? Não me sinto ainda pronto para dar mais um passo na minha carreira, e etc. O fato é o seguinte: prontos nunca estaremos. Todas as vezes que você der um passo a mais na sua carreira, você vai se deparar com situações novas, que você vai precisar aprender, se capacitar. Algumas habilidades você já vai levar com você, claro, e que vai precisar mudar o nível, aprimorá-las, e outras você vai precisar, de fato, se capacitar para, a partir do momento que você assumiu um novo desafio, você ter condições de continuar crescendo na sua carreira à medida que você vai progredindo e adquirindo essas novas habilidades. Mas essas três que eu vou comentar aqui com você, elas de fato são pontos comuns e essenciais na carreira de um líder de equipe. E por que elas são essenciais e tão importantes para você que é líder de equipe? Primeiro, porque essas três habilidades juntas, elas vão compor um estilo de liderança exclusivo. É diferente desses estilos de liderança que a gente aprende em treinamentos, que é a liderança autocrática, a liderança modeladora, a liderança coaching, o estilo de liderança democrático. Estas três habilidades que eu vou comentar aqui com você, elas vão fazer de você um líder de fato diferenciado. Sabe aqueles momentos que as pessoas falam assim: cara, você tem algo de diferente, eu não sei o que é, mas você é diferente. É exatamente esta incógnita que gera nas pessoas que não conhecem essas três habilidades em conjunto que eu vou te apresentar aqui, que não conseguem entender ou distinguir qual é o seu real diferencial. Mas você vai saber, porque agora eu vou contar aqui nesse conteúdo de hoje. Um outro fator que vai te diferenciar quando você tem a composição dessas três habilidades é que os teus liderados e a empresa passa a te enxergar como uma referência de gestão. Você vai ter uma equipe de fato muito completa, uma equipe de alta performance, que é o que qualquer empresa, especialmente no momento que nós estamos vivendo, espera dos líderes. E olha, vou te falar, são raros os líderes que de fato se destacam dessa forma. Uma das maiores carências que existem dentro das empresas que trabalham com cargos aí de liderança é, sem dúvida, líderes diferenciados. Essa semana mesmo eu fui contatada por um profissional de RH
que me convidou para uma oportunidade como gerente e ainda me pediu outras indicações, porque tem mais do que uma vaga em aberto. O que ele não estava conseguindo? Profissionais diferenciados, qualificados. Então, ele me pediu indicações, dizendo, inclusive, que ele conhece o meu perfil, ele sabe a forma que eu trabalho e o que ele precisa na empresa é exatamente um profissional com este perfil e que gostaria que eu o ajudasse indicando outros líderes que tivessem características e o perfil muito parecido. Olha a importância de você se diferenciar. Então, se você quer saber quais são as principais habilidades que eu, Nice, costumo aplicar e tenho muito bem desenvolvida, fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena para você. E as vantagens de você ter essas habilidades desenvolvidas, praticadas no seu dia a dia, é que realmente você vai conseguir trazer a sua equipe para o seu lado, você vai conseguir organizar a sua rotina de trabalho, ter tempo para fazer tranquilamente a sua hora de almoço e cumprir a sua carga horária. É claro que, eventualmente, você vai precisar estender este horário, você não vai conseguir fazer o teu horário de almoço certinho, mas isso vai acontecer eventualmente. Então, entenda que você ter as habilidades certas, trabalhar essas habilidades com prioridade diante de todo esse universo de informações que são oferecidas e, na maioria das vezes, dentro das empresas treinadas, o problema é quando você chega na prática. Como é que eu coloco isso que eu aprendi na teoria na prática? Então, são habilidades que fazem parte do seu dia a dia e que você vai perceber que com um esforço muito menor, você vai conseguir ter grandes resultados com a sua equipe, formar de fato equipes de alta performance e, consequentemente, subir de cargo na sua carreira até mais de uma vez, viu? Então, se você é um líder de equipe, recém-chegado à função, ou você foi promovido, ou de repente você conseguiu uma oportunidade como liderança pela primeira vez, qual que é a vantagem de você desenvolver essas habilidades? É que você já vai começar no formato certo, no formato adequado e, naturalmente, a sua trajetória, o esforço que você vai precisar ter para você obter os resultados com a sua equipe serão muito menores e num curto espaço de tempo. Já se você é um líder mais experiente, já está aí atuando como líder de equipe há anos, você vai conseguir aprimorar e aí organizar todo esse universo de informações que você com certeza teve ao longo aí da sua jornada como líder. Então você já deve ter participado de vários treinamentos pela empresa, cursos que você mesmo já fez, e você vai conseguir então a partir de agora esvaziar tudo aquilo que é excesso de informação e priorizar as habilidades que realmente vão dar aquela guinada na sua carreira daqui para frente. Mas, Nice, afinal, quais são essas habilidades? Eu estou aqui falando de três principais habilidades que são pontos comuns que eu observei nos líderes que mais se destacaram na carreira, inclusive eu que consegui 10 promoções ao longo da minha trajetória profissional. E eu vou falar aqui na sequência lógica que você como líder deve priorizar se quiser se tornar um diferencial também na sua carreira. A primeira habilidade que você deve desenvolver e aprimorar cada vez mais como líder de equipe é o controle emocional. Essa é uma habilidade que parece ser fácil, a gente ouve falar muito sobre o controle emocional, mas imagine um cargo que precisa ter essa habilidade muito bem desenvolvida. Primeiro, porque você lidera gente. Pessoas têm as suas necessidades, têm as suas vontades, têm aquilo que concorda ou que não concorda, tem situações pessoais, a questão do humor muitas vezes, se a mulher tem períodos do mês que está com os hormônios bem aflorados, e aí o que acontece? Tudo isso faz com que as emoções destas pessoas estejam um turbilhão de alternância. Então você nunca sabe, você não tem como prever como as pessoas que você lidera estarão com as emoções. E você, se não tiver o seu controle emocional bem equilibrado, se você não observar essas emoções que você também, como ser humano, tem, você não vai conseguir fazer uma gestão assertiva. Tudo parte do controle emocional. Quando você se observa, você vai conseguir perceber
as emoções, e à medida que você perceber essas emoções, antes que elas se tornem uma ação, um sentimento que vem à tona, e muitas vezes da maneira errada, você vai realmente lidar com as situações do dia a dia de uma maneira muito mais leve. Então, quando você, pelo bom dia, pelo boa tarde ou boa noite, perceber que você tem um ou outro colaborador que já não te respondeu da forma que normalmente ele responde, você vai se ligar que tem algo acontecendo. E você não vai ignorar esse fator, né? Quanto tempo você vai perder para simplesmente chamar essa pessoa, trocar uma ideia de 5, 10 minutos, entender se tem algo que você como líder pode fazer para ajudá-la, e essa pessoa voltar para o posto de atendimento dela se sentindo assistida, percebida. Poxa, meu líder percebeu que tinha algo errado comigo, que não tinha algo que não estava legal. Olha isso. Então, isso por si só já vai trazer um mega de um diferencial para você, e você desperta no outro o sentimento de importância, né, de pertencimento. Olha, eu quero que você esteja bem, eu preciso saber se tem algo que eu possa fazer para te ajudar, ou algo nesse sentido. Mas o fato é, não ignore quando você perceber algum indício de que tem algo que não está legal no outro, né? Especialmente nos integrantes aí da sua equipe. Já no seu caso, quando você perceber que você não está num dia bom, observe mais do que nunca as tuas reações diante das mais variadas situações. E parece que no dia que a gente não está tão bem, tudo acontece naquele dia, né? Forçando você realmente a tomar atitudes que você não gostaria, de agir pelo estômago, agir por impulso, e depois você falar, putz, o que eu fiz? Só que muitas vezes já é tarde demais, uma palavra dita não tem como voltar atrás, e você não tem como mensurar o impacto que essa palavra, seja ela boa ou não, vai causar no outro. Então, fica ligado nesse detalhe. E uma dica super bacana que eu dou para você começar a observar, principalmente a questão do controle emocional, porque ele é o mais difícil das 3 habilidades de você conseguir administrar. É possível você perceber quando alguma emoção não está equilibrada. E aí, você se policiando, você consegue agir antes que isso venha à tona através de um sentimento que vai fazer você agir por impulso. Então, observe aí no seu dia a dia, quando você tiver mudanças de humor, batimento cardíaco acelerando por alguma situação que tenha acontecido, suor excessivo, principalmente aqui na região nasal e nas mãos, né? Você nota as mãos molhadas, úmidas mesmo. E um outro ponto que também faz com que você já fique em alerta é a dificuldade de concentração. Então, vamos supor que você saiu de uma reunião ou está prestes a entrar em uma e você não consegue mais se concentrar em nada ali, porque você tem uma emoção ali que está realmente muito aflorada, muito apurada. E aí é o momento de você respirar, procurar o equilíbrio, entender qual é a emoção que não está equilibrada, para você então agir de maneira assertiva e pensada antes de você tomar alguma ação que você realmente não gostaria de tomar e se arrepender depois. Então, fica ligado, fica ligada nessas dicas que vão com certeza te ajudar aí a prevenir muitas atitudes tuas que você pode vir a se arrepender depois. O controle emocional é a primeira e eu diria que a mais importante habilidade que você como líder de equipe deve desenvolver ou aprimorar. A segunda habilidade, também muito importante na vida de um líder de equipe, é a análise crítica. Essa habilidade ela é importante não só falando de números em si, que faz parte, sem dúvida, da rotina do líder. Você precisa ser um líder que vai saber analisar um histórico de dados, você precisa ser um líder que vai saber analisar uma ação que você vai precisar tomar, já medindo, por exemplo, qual vai ser o possível impacto dessa ação, mas a análise crítica, ela serve também para você, de fato, observar e entender todo um contexto de algum cenário que você vai enfrentar ou ter que administrar, para você tomar as ações certas, né, na medida, nem em exagero, nem de menos, realmente na medida certa. Quando você analisa criticamente uma situação, seja ela uma situação comportamental, uma situação prévia a uma reunião, por exemplo, algumas informações que você ali vai precisar de fato reunir, compilar, para você estabelecer uma apresentação de resultados, enfim.
A análise crítica, ela vai fazer com que você não haja de maneira superficial, que você não se conforme com o básico. A análise crítica vai fazer você realmente ter aprofundamento em tudo que você for fazer. E é isso que vai te tornar um diferencial. Por quê? Porque normalmente os líderes, diante de todas as demandas que eles têm para administrar, eles agem no automático. Então, chegou mais uma demanda, nossa, vou ter que fazer, vou ter que demandar para a equipe, caramba, mas eu já tinha demandado uma determinada atividade, agora vai ter que ter mais essa, e sai fazendo, e o líder sai fazendo. E o resultado? E a gestão da equipe, e os feedbacks, e aquilo que de fato é a rotina de um líder de equipe, vai ficando de lado. E aí, depois, vai passando a primeira semana, a segunda semana do mês, e o líder já começa a ter aquela sensação de que ele não tem tempo para nada. Então, tudo isso acontece por quê? Porque o líder não analisa criticamente uma determinada situação ou tarefa para ele estabelecer a organização mais adequada para aquela atividade. Então, quando você já tem algumas atividades acontecendo na equipe, e tudo isso acontecendo em paralelo ao resultado, porque esse é sempre a prioridade, você vai conseguir entender se tem pessoas ali dentro da sua equipe que agem mais rapidamente, que têm uma facilidade maior para determinada atividade, e você vai começar a agrupar, você vai começar a direcionar essas atividades por lotes, digamos assim, e não mais demandando tudo para todo mundo. Isso é o mais fácil? Sem dúvida alguma é o mais fácil e o mais rápido, só que não, porque lá na frente, ou quando você estiver próximo da entrega, do prazo estabelecido para a entrega dessa demanda, você vai perceber que vão ter pessoas que não tiveram entendimento adequado, vão ter pessoas que nem sequer começaram e vão ter pessoas que já finalizaram a demanda e que poderiam ter ajudado você a desafogar, auxiliando outros integrantes da equipe. Então, quando você analisa uma situação de forma crítica, você realmente não recebe uma tarefa e sai fazendo. Você recebe essa tarefa, analisa todo o contexto, quem são as pessoas que você vai precisar envolver, quem são as pessoas que você vai chamar como prioridade, por que essas pessoas serão prioridade, quando essas pessoas terminarem uma determinada demanda, como elas podem te ajudar. Como, né? De que maneira elas podem ali dividir a responsabilidade dessa entrega com você? Quando você analisa de forma crítica, você então entende não somente a demanda. Ficaram algumas dúvidas em relação àquela demanda que foi passada? Você vai buscar as respostas antes de você passar para a sua equipe. Porque se você não analisar antes, quando você demandar, podem surgir dúvidas simples muitas vezes, que a sua equipe vai levantar e que você vai precisar esclarecer com quem te demandou. E isso vai gerando um retrabalho desnecessário. Então, demora um pouquinho mais de tempo ao receber uma demanda, analise criticamente, para você, então, esclarecer e se antecipar a todas as possíveis dúvidas que podem surgir. E aí você direciona a tua equipe de maneira muito assertiva, com todos os detalhes que eles precisam para fazer uma comunicação clara. E você evitar retrabalhos, que é também muito do que gera aquele sentimento de falta de tempo, porque você tem que ficar fazendo infinitos retrabalhos, porque você está entregando as demandas de maneira muito picadas, quando você poderia analisar primeiro, ser crítico de fato ao receber essa demanda, e aí sim você passar adiante. Quando você estiver analisando um relatório, por exemplo, a análise crítica vai te ajudar a não se limitar ao que está acontecendo no agora. Você vai querer entender se, historicamente, essa meta, por exemplo, que foi estabelecida, ela já foi entregue em algum momento do ano? Você tem pessoas dentro da sua equipe que já entregaram essa meta? Ela é factível? Se não é factível, não é por qual razão? Qual foi o seu melhor mês? Então, você vai começar a analisar a história da sua equipe, dos integrantes que compõem o seu resultado, e com base nesse histórico, entender se essa meta é possível ou não de ser entregue. E a partir desta primeira análise, você vai ou contestar a meta, se você tiver essa possibilidade, ou criar meios para você conseguir entregar um resultado melhor comparado ao seu histórico, dentro das possibilidades que você tem. Você vai buscar evoluções na entrega e não bater a meta, já que os números mostraram que historicamente você nunca bateu essa meta.
Agora, é importante você entender, tiveram pares teus que entregaram essa meta? Alguém ali dentro do seu setor, da empresa, já conseguiu entregar essa meta? Porque se já conseguiu, ela é possível de ser entregue. O que essa pessoa, o que esse outro meu par, o líder, fez que ele conseguiu entregar com a equipe dele e eu não consegui? Então, você começa a analisar de forma mais profunda todo o cenário antes de você demandar algo para sua equipe, percebe? Então isso vai fazer de você de fato um diferencial. E aí você já terá duas habilidades sendo desenvolvidas, aprimoradas. A primeira, que é o controle emocional, de não receber a demanda e sair fazendo, né, simplesmente porque alguém botou pressão ali, mas é você que vai ter que responder por isso, por esta demanda, por esta meta. Então não adianta você sair fazendo sem você ter o claro entendimento. Então, respira, controle as emoções ali naquele momento, principalmente em momentos que você não concorda. Feito isso, analise de maneira crítica o cenário e aí sim você estará pronto para desenvolver a terceira habilidade, que é a mais relevante na realidade de uma liderança de equipe, de liderança transformacional. Eu amo esse estilo de liderança e é a liderança que realmente se destacou ao longo da minha jornada como líder de equipe e que eu observei que os líderes que mais se destacaram ao longo dessa minha trajetória foram aqueles que tinham a liderança transformacional no seu DNA. E por que tudo isso torna esses líderes diferenciais aí na trajetória deles também? Como o próprio nome diz, a liderança transformacional, ela vai, de fato, impactar positivamente vidas. Você vai gerar transformações no outro e, consequentemente, em você também. Então, quando você pega uma situação, quando você usa, né, análise crítica, que é a segunda habilidade que eu citei aqui, analisando, vamos colocar como exemplo, o histórico de resultados, e você percebe que tem uma pessoa lá, dentro da sua equipe, que nos últimos 3 meses nunca conseguiu entregar a meta ou o resultado, você vai começar a mostrar para ela, comparando ela com ela mesma, o que ela fez ou qual foi a entrega que ela fez nos últimos 3 meses que realmente foi a melhor comparada a esse período. E aí você vai trazer para a realidade dela hoje um desafio dela superar esse melhor resultado dos últimos 3 meses. E aí, essa pessoa começa a ganhar confiança aos poucos. Quando menos você esperar, essa pessoa estará entregando o patamar de metas. Isso gera na pessoa uma transformação. Ela vai se sentir importante, ela vai se sentir fazendo parte. Porque o que é normal, infelizmente, na grande maioria dos líderes que não têm essas 3 habilidades, os líderes simplesmente cobram mais de quem eles sabem que tem mais potencial de entrega e ignora literalmente aqueles colaboradores da equipe dele que não fazem a entrega, que ele percebe que não tem um potencial de entregas de resultado tão alta. E isso é péssimo, tanto para a estima desses seus funcionários, quanto para você como líder de equipe, porque caracteriza que você é um líder que gera preferências dentro da equipe. Sabe aqueles discursos dos colaboradores que falam assim: porque o fulano é o queridinho do supervisor, do coordenador, do gerente. Pode perceber, só fulano e cicrano que conseguem as coisas aqui dentro. E normalmente esse tipo de discurso está associado àqueles profissionais que mais fazem entregas dentro da sua equipe. Então fica ligado com isso, sabe? Não deixe isso acontecer, transforme vidas. Então quando você pega um funcionário que realmente já faz uma boa entrega de resultados, coloca desafios, superações, desafia essa pessoa, colete ideias, coloque como um líder, né, talvez aí desenvolvendo como seu sucessor, para que ele também ensine para outros integrantes da sua equipe o que ele faz. Conhecimento a gente não guarda para a gente, então o que ele faz de diferente que ele pode realmente replicar? Incentive muito isso a acontecer. E aí, para aqueles que não conseguem entregar, que têm ainda muita dificuldade, você vai fazer com que eles superem os seus próprios desafios. Como, Nice? Olha o histórico de resultados, entenda qual foi o melhor mês dele e estabeleça quebra de recordes, faz com que ele próprio quebre o seu próprio recorde. Não compare nunca o resultado de um integrante
que não entrega resultados com um que entrega, usando discursos do tipo: ah, tá vendo? Se fulano faz, você também pode. É o mesmo desafio, é o mesmo trabalho, e fulano entrega e você não vem entregando. Isso é péssimo, isso acaba com a estima das pessoas. Então, quando você faz o trabalho inverso, dizendo, ó, você tem potencial, você já entregou aqui, tá vendo, no último mês um resultado XPTO, eu quero agora que você trabalhe para você quebrar esse recorde, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar onde você está errando, e aí essa pessoa vai se superando a cada dia. É isso que causa transformações. Muitas vezes você tem um liderado que está um passo de desistir, porque ele já não acredita mais que é possível, e você tem a missão na sua mão de fazer com que essa pessoa realmente ressurja, né? Que ela realmente volte a acreditar ou passe a acreditar se ela nunca acreditou. Você, como líder, atuando com a habilidade de liderança transformacional, será capaz de causar impactos e gerar nessas pessoas aquela vontade de trazer à tona a melhor versão que cada um deles tem. Não importa o tipo de resultado, você vai realmente compreender que resultado é consequência de pessoas desenvolvidas, de pessoas bem direcionadas, de comunicações muito bem feitas, de maneira assertiva, transparente acima de tudo, para que as pessoas entendam o seu lugar, né? Qual é o patamar que elas estão entregando, o quanto de fato elas estão contribuindo ou prejudicando o resultado da operação. E o mais importante, o que você como líder vai fazer junto com esta pessoa para ela então conseguir se superar, nunca comparando com outros integrantes da equipe, mas com ele próprio. Agora, um ponto de atenção muito, muito importante. Onde normalmente os líderes erram e erram muito quando a gente fala de habilidades? O líder coloca em prática e ele acaba se desenvolvendo mais nas habilidades que ele tem mais afinidade. E isso é um grande erro. Então, você precisa entender quais são as habilidades que vão levar você para outros patamares na sua carreira mais rápido. E gostando ou não dessas habilidades, são elas que você precisa desenvolver como prioridade. Eu estou aqui te dando a letra. Em 15 anos de trajetória como líder, as habilidades que mais me fizeram ser vista como uma líder diferenciada dentro das empresas que eu já atuei e me fez realmente conquistar o respeito das minhas equipes muito mais rápido e ter uma visibilidade positiva para os meus chefes, foram, sem dúvidas, essas 3 habilidades que eu te falei aqui, nesta exata ordem: controle emocional, análise crítica e, por fim, uma liderança transformacional, que vai de fato gerar frutos, que vai germinar sementes, onde você realmente vai se tornar cada vez mais um diferencial. Então, eu espero que o conteúdo de hoje tenha te trazido reflexões aí, que você ordene todo esse emaranhado de informações que você adquiriu ao longo da sua trajetória. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos iniciando um novo semestre, agora no ano de 2022. Então, por que não pegar todo esse histórico, analisando de maneira crítica tudo que já aconteceu aí na sua jornada, todas as informações que você já teve, seja em treinamentos, cursos, feedbacks, e a partir de agora você priorizar as 3 habilidades que me fizeram, por exemplo, subir 10 vezes de cargo ao longo da minha trajetória profissional como líder. E eu estou aqui te dizendo, foram as habilidades como pontos comuns dos líderes que passaram pela minha trajetória e que mais se destacaram na carreira. Então, por que não você ser o próximo líder a se destacar mais rapidamente também? Eu costumo dizer para mim que essas 3 habilidades, elas representam pilares. Então, são 3 pilares que precisam sustentar toda uma metodologia de trabalho que eu pratico há 15 anos e que já ensinei dezenas de outros líderes a colocar em prática também. Mas, antes de qualquer método, de qualquer processo de melhoria contínua que você queira implementar dentro da sua equipe, o fato é, se você não desenvolver essas 3 habilidades, mantendo esses pilares realmente de pé, é como se fosse um tripé realmente, que para ter um equilíbrio, se manter de fato ali de pé, precisa ter esses pilares muito bem fundamentados. E o fundamento nada mais é do que o desenvolvimento de cada uma dessas habilidades que você precisa ter. Quando você tem as habilidades certas, e vamos supor que você vá fazer um processo seletivo que seja, você consegue se destacar de maneira muito rápida.
diante dos concorrentes, dos outros candidatos. Isso porque você demonstra, de fato, um nível de equilíbrio, um nível de excelência diferente dos demais candidatos, que talvez trabalhem ali no piloto automático. Então, você precisa se diferenciar. As empresas estão cada vez mais carentes de líderes que estejam com as habilidades certas desenvolvidas. Então, para de achar que quantidade é o que vai fazer você ter visibilidade, porque não é. As habilidades certas, sim. Então, foque nessas 3 principais habilidades e você vai ver a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas ali que te rodeiam e principalmente na sua vida. E o mais incrível, você vai começar a perceber e até se admirar de você, tendo muito orgulho de como você está lidando com as mais diversas situações que acontecem na vida de uma liderança de equipe. E que você realmente, muito em breve, possa comentar destaques que você conquistou na sua carreira, porque eu tenho certeza que se você colocar em prática da forma que eu recomendo aqui, certamente, logo menos, você vai me trazer comentários aqui muito positivos sobre a sua carreira profissional. De fato, eu quero trazer uma reflexão para você conseguir diminuir esse mundo de informações que você tem, para que você dê foco e prioridade naquilo que realmente vai fazer a diferença na sua carreira mais rapidamente. São essas habilidades que vão fazer você conseguir formar equipes de alta performance e subir de cargo em menos tempo, pode acreditar. Eu vejo você no próximo Papo Reto. Tchau, tchau! São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.